Em 1964, o povo começou a sair para a rua. E o povo está com saudades do que aconteceu em 64, porque o regime militar fez um grande bem para o povo brasileiro. Quem é que combate o regime militar? Não é o povo, não. O regime militar combateu os traidores da pátria. Por que o regime militar se estendeu no tempo? Porque os esquerdistas da época queriam implantar uma ditadura do proletariado, o regime socialista, queria implantar o comunismo no Brasil. Foi esse povo que os militares combateram. A sociedade, o povo brasileiro, viveu momentos de euforia, momentos de progresso, momentos de crescimento. A palavra corrupção não se pronunciava ao tempo do regime militar. Por isso o povo está voltando para a rua. Por isso o povo fez a manifestação de domingo, que surpreendeu, ninguém esperava tanta gente nas capitais, nas principais cidades. E o povo está indo para dizer: queremos intervenção militar com o Bolsonaro. Não é impeachment do Bolsonaro, não. Nós queremos a preservação do Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro tem seus erros, claro que tem, ele é imperfeito, ele é um ser humano normal. Provoca, ele responde, ele tem as suas reações prontas cada vez que é provocado. Mas eu costumo dizer, ele fala bobagem, mas o seu governo não faz bobagem. E aí a oposição precisa destruir o governo para ter alguma chance em 2022, e eles não sabem como. Por isso que essa pandemia está se prestando para a oposição fazer sua campanha criminosa, porque essa oposição ao Bolsonaro, por meio dessa pandemia, ela é criminosa, porque está morrendo gente. Então, a manifestação de domingo, ela foi sim muito importante, e eu acho que não foi a primeira, porque o povo agora quer a solução, quer aqueles ministros fora do Supremo, que não veio o Alexandre de Moraes querer dizer que foi manifestação antidemocrática. Antidemocrático é ele, antidemocrático é o que o Fachin fez, antidemocrático é o que o Ricardo Lewandowski está fazendo, que o Gilmar Mendes está fazendo, que querem prender o juiz Sérgio Moro. O que o Brasil vai dizer para o mundo? O juiz é o bandido e o bandido é o cidadão honesto que está solto aí, não é? Então nós chegamos no limite dos limites da tolerância. Os ministros estão indo muito além, e o povo na rua pedindo a intervenção, pedindo que os militares venham para a rua, que deem força ao presidente Bolsonaro, é porque o povo gostou de 64. O regime militar não se voltou contra a população em momento algum, muito pelo contrário. Foi uma auspiciosa fase de progresso do Brasil. Então, combate o regime militar aqueles que deram causa à revolução, que queriam tomar o poder para implantar uma ditadura de esquerda. E depois é preciso repensar a democracia, é preciso atualizar a democracia, como, por exemplo, tolerar a existência e o funcionamento do Partido Comunista. Não pode. Ah, é preconceito? Como preconceito? Na China existe o Partido Democrata? Olha o que a Rússia faz, a democracia disfarçada que tem lá, não é? Então não, Partido Comunista é contra a liberdade. Então o Partido Comunista não pode existir na democracia, não pode, porque o Partido Comunista, o PT, esses partidos, eles se valem da democracia para alcançar o poder e fazer o que aconteceu na Venezuela.
Hugo Chávez chegou no poder pela democracia, pela eleição direta. Então é preciso repensar a democracia. A democracia é o regime da liberdade, pois ela que use os seus armamentos, toda a sua estrutura para preservar a liberdade. Os que são contra a liberdade, ela tem que ter uma legislação própria para atender esse povo. Eles não podem ter os mesmos direitos que aqueles que defendem a liberdade do povo brasileiro. Por isso, o que aconteceu domingo é possível que se repita e é possível que aconteça. Esses ministros se tornaram indignos da instituição a que pertencem, e indignos do respeito, indignos da consideração da sociedade. Por exemplo, como admitir que o ministro continue lá quando ele foi chamado de canalha por um senador da República? O Cajuru chamou Gilmar Mendes de canalha, desafiando o Gilmar Mendes a provar a riqueza que tem, perguntando se é herança da onde, ou se ele tinha ganho na Mega Sena, e acusou esse dinheiro, seu canalha, é produto das sentenças que você vende. Isso foi dito por um senador da República e não aconteceu nada. Mas daí, o país não é sério. No mínimo, o próprio Supremo teria que fazer uma sindicância interna. No mínimo, o Senado tinha que levar para frente para averiguar e dar oportunidade ao Cajuru de aprofundar a sua acusação. Então, parabéns ao povo brasileiro. Afirmativo. O povo está com saudade de 64. O povo tem saudades do regime militar. Não houve problema de liberdade para o povo. Houve problema de liberdade para aqueles que tentaram se contestar perante o regime. Para os esquerdistas, para os malandros, por aqueles que queriam viver às custas do governo. Daí o pedido de intervenção com Bolsonaro. E o povo que continue nessa linha, porque esse é o caminho da salvação do Brasil.